Cada vez que você lembra, você muda. E é por isso que você voltou com um ex achando que ia ser diferente. Você se lembra no episódio passado que nós falávamos do 11 de setembro? Lembra onde você estava? Lembra como soube? Talvez lembre o rosto de quem te contou, a expressão daquele momento. Mas me diz uma coisa, você tem certeza que é assim mesmo que aconteceu? A cena que você vê na sua cabeça quando pensa naquele dia, você tem certeza que ela é idêntica ao que aconteceu em 2001? Que os detalhes são precisamente os mesmos? Oi, eu sou Cliciane Monteiro, neuropsicóloga, especialista em decisões de alta performance, mentora de pessoas há mais de 10 anos. E esse é o Laboratório das Decisões Estratégicas, um canal onde a gente fala de como o cérebro decide. Bom, vamos lembrar aqui. No episódio anterior, te levei de volta naquela manhã de 11 de setembro. Lembra? Para mostrar como o cérebro grava as memórias sobre alta carga emocional, com o nome, com a biologia do que acontece e a consequência prática daquilo. Lembrando que se você não assistiu ainda, o link está aqui em cima na descrição desse vídeo também. Agora, vamos trazer aqui para pertinho. Pensa numa relação que terminou e que você voltou, ou considerou voltar. Ou numa situação de trabalho que se repetiu. Ou numa decisão que você continua tomando mesmo sabendo que não funciona. Não é sua culpa. O que acontece quando você pensa em voltar com o ex, ou o seu cérebro acessa essa memória, ele acessa a memória reconsolidada, ou seja, a versão editada, onde os momentos de contexto ficam mais vívidos com o tempo, porque foram revisitados com mais frequência, porque havia saudade, porque havia dor do término que suavizou. E isso suaviza a percepção do que tinha de ruim nessa relação. E as razões, nesse contexto, que te fizeram sair dela, que eram reais, que existiram, aparece com menos intensidade emocional, de tantas vezes que você já revisitou. Porque elas foram revisitadas e você explicou, você justificou, você as minimizou ao longo de todo esse tempo. Você não decidiu com o presente, você decidiu com um arquivo editado do passado. Isso é o que eu chamo de decisão sequestrada pela memória. E ela não se limita a relacionamentos. Ela aparece nas escolhas de carreira, que você não consegue largar, mesmo sendo infeliz no trabalho. Porque a memória do que te motivou naquele emprego foi mais forte do que a memória do esgotamento. Ela aparece no medo de se expor publicamente, porque uma humilhação de décadas atrás continua sendo reconsolidada com a carga emocional máxima cada vez que você pensa em tentar. Ela aparece nas conversas que você evita, nos limites que você não coloca, nos riscos que você não corre. A memória que governa não é necessariamente a mais verdadeira. Ela é a mais revisitada, com mais carga emocional, com menos elaboração consciente. Mas aqui está a parte que eu quero que fique com você. Se a memória pode ser alterada toda vez que você acessa, e isso não é uma vulnerabilidade, é biologia, isso também é uma janela. A reconsolidação é o mecanismo pelo qual terapias, especialmente nas abordagens cognitivas, funcionam, não apagando as memórias. Não, isso nem é possível e nem desejável.
mas acessando a memória em estado de abertura e oferecendo ao cérebro um novo contexto para reconsolidá-la. Com essa informação, com menos ameaça, com significado diferente, o trauma não precisa ser eterno. O padrão não precisa se repetir para sempre. Mas isso não acontece com força de vontade. Acontece com processo, com constância, com intenção, com entendimento de como o seu sistema funciona. O seu cérebro, ele é plástico, ele foi construído para aprender, e aprender em um nível neurológico significa reconsolidar, criar novas sinapses, enfraquecer as antigas, reorganizar o que foi arquivado. E isso é possível a qualquer idade. Sim, não tem idade não. A neuroplasticidade, ela não tem prazo de validade. E eu explico tudo isso num curso que chama o Código das Decisões Invisíveis. Porque o 11 de setembro ficou gravado com tanta nitidez e o seu cérebro avaliou. Isso é importante demais para esquecer. E a questão que fica aqui é: quais outras memórias está tratando com a mesma prioridade, sem que você tenha perdido? Como elas estão moldando as escolhas que você faz hoje? Na carreira, escolhas no relacionamento, escolha na forma como você reage sob pressão, no que você acha que merece. Memória não é arquivo morto. Lembra-se? É matéria viva. E decisão consciente, ela começa por entender com qual versão do passado você está operando. E se você conhece alguém que voltou com ex, manda esse episódio para ela. Que voltou para um relacionamento, achando que ia ser diferente. Às vezes, a conversa começa exatamente por aqui, entendendo por que toma decisões que realmente não fazem sentido no presente. E agora eu quero falar diretamente com você mesmo. Se enquanto você ouvia esse episódio, identificou com o padrão que se repete, aquele que se repete na tua vida, aquele que se repete nas suas decisões e que não faz sentido racional, mas continua acontecendo, uma emoção que parece numa situação em que você justifica a intensidade dela, uma versão do passado que ainda governa o presente, eu te convido para uma conversa de 20 minutos. Eu posso ajudar você a entender de onde vem e o que fazer com isso. A neurociência, ela é aplicada em decisões reais, não teoria, mas processo, com método, com rigor científico e com acompanhamento. O formulário ele pode ser acessado na descrição desse vídeo. Me escreve e eu leio tudo e eu respondo. Hoje eu fico por aqui, foi um prazer tê-los comigo, lembrando que todo esse conteúdo ele foi retirado de artigos científicos que também estão disponíveis na descrição desse vídeo. Um abraço e até o próximo episódio.